Tá, vamos lá. Eu vou na última aula a gente tinha falado em doenças do tomateiro, né? E nós não tínhamos concluído, vamos concluir agora, né? Então, a gente, chegando mais um aí, Rodolfo Bastos. Tá, a gente fala, né, das principais doenças bacterianas, né? Bom, plantar sementes de boa qualidade ou tratar previamente as sementes, tá? Então, é importante aqui, onde tem dois sinais positivos, é onde a eficiência de controle é maior para a respectiva doença, né? Então, ou seja, aqui, como vocês vão ver na tela, murcha bacteriana e talo oco, essa medida é pouco importante, né? Então, é mais interessante a gente pensar por quê, né? Então, não por acaso, essas duas, tanto a murcha bacteriana quanto o talo oco, eles não são veiculados pela semente, né? Do tomateiro, aliás, melhor dizendo, não é nem isso. Tanto a murcha bacteriana é um habitante natural do solo, né? Então, indo pela semente ou não, né? Ou se controlar a via semente, e da mesma forma o talo oco, né? É um patógeno cosmopolita. Então, a semente não é uma fonte de inóculo importante, então, né? Plantar cultivar resistente, né? É importante aqui, principalmente a pinta bacteriana, e aqui está mostrando para talo oco, é pouco importante, mas Rodolfo, só fazer uma observação. Vocês estão vendo aqui pinta preta, dois sinais em positivo, mancha bacteriana, cancro e murcha, um sinal, e talo oco aqui sem eficiência ou muito baixa, né? Só fazer um esclarecimento, não quer dizer que, teoricamente, se a gente tivesse, né? Evidentemente que seria eficiente, então não está, essa avaliação não é do potencial da medida, né? Na verdade, é uma avaliação do quanto ela é viável, não é viável, vamos dizer assim, ela está sendo utilizada, né? Se ela está sendo utilizada ou não, vamos dizer assim. Então, aqui no talo oco, se houvesse resistência genética, realmente seria eficiente, mas não tem, né? Resistência genética, nascendo no sistema, pode ser que apareça algum material transgênico, né? Mas, então, dentro do tomateiro, né, da espécie, do banco de germoplasma de tomate, não foi achado ainda a resistência a talo oco. Então, ou seja, então aqui não avalia o potencial, mas a efetividade, vamos dizer assim, né? Então, se não é efetivo, porque não tem, tá? Só esclarecendo isso. Bom, não plantar próximo à lavoura de tomate, tá? Então, pinta mancha bacteriana é muito mais eficiente para murcha bacteriana e talo oco, né? Novamente a mesma coisa, a murcha bacteriana é um habitante natural do solo, então o fato de estar próximo de outra lavoura, é claro que não quer dizer que não deve evitar plantar próximo de lavoura velha, mas a eficiência já é menor. Evitar excesso de nitrogênio, né? Então, para pinta bacteriana e murcha, ele não tem, essa medida não tem eficácia, né? Mas para talo oco aqui já é uma medida muito eficiente. Talvez, provavelmente, relacionado aqui ao fato de talo oco, ele penetra a penetração é via ferimentos, né? Então, no caso de um excesso de nitrogênio industrial, aumenta o processo de vegetativo, de brotações, né? E com isso o tecido fica mais tenro, né? Então, qualquer vento com partícula de areia já pode provocar microferimentos. Então, é observado uma relação aí mais estreita aqui, né? O excesso de adubação nitrogenada com o aumento da incidência, da severidade aí do talo oco, né?
em função, então, provavelmente disso abrir mais portas, né? Tanto de ferimentos, vamos dizer assim, naturais, né? E de outras origens aí. Evitar, tá aqui, já é o mesmo slide. Reduzir o volume de água e melhorar a drenagem do terreno, né? Então, é importante para todas as bactérias. A gente nota, então, que a bactéria tem na água livre ou na água vamos dizer assim, um mecanismo importante aí para a disseminação do patógeno, pelo menos das principais bactérias aqui listadas aí, né? Pulverizar com fungicidas cúbicos antibióticos, tem alguma eficiência, né? Para pinta, mancha e cancro bacteriano e talo oco, e sem eficiência aqui para a murcha bacteriana, né? Eliminar plantas doentes, né? É pouco eficiente, né? Tem algum pouquinho de eficiência aqui para a murcha bacteriana. Fazer rotação de cultura, então é mais importante aqui para a murcha bacteriana. Embora isso seja uma bactéria de solo, né? Você diz, mas se você troca uma não hospedeira, ele já está lá no solo, mas também não é assim, dessa forma, né? Então, por quê? Porque ele é uma habitante natural do solo, mas numa condição, vamos dizer assim, ela não quer dizer que se eu planto uma planta muito suscetível, vai aumentar muito a população. Se eu faço rotação de cultura, ela não é que vai eliminar, mas vai reduzir muito a população. Quando você voltar com a cultura suscetível, volta a partir do inóculo mais baixo, tá? Acaba tendo uma certa eficiência, assim, né? Então, uma rotação de cultura não vai eliminar o patógeno, mas pode reduzir o suficiente aqui para ter uma eficiência boa aí para a murcha bacteriana, né? Já que ele está aí com 2 sinalzinhos demais. Bom, principais viroses, né? A gente tem aqui a primeira listada, é o vira-cabeça do tomateiro, né? O patógeno é do grupo aqui chamado toxoplasvírus. Aqui é um sintoma, a planta fica arroxeada e você vê também sintoma no fruto, né? É um pouco diferente do sintoma de mosaico, que seria padrão para as viroses, né? A gente vê um bronzeamento em vez do mosaico. O mosaico é uma diferença de... Você tem folhas no limbo foliares mais verde escuro e outros verde mais claro, às vezes amarelado, né? Então, aqui é um pouco diferente. Aqui a planta fica, como a gente vai mostrar aqui, ó, as folhas e também os frutos, fica esse tom aí meio sei que cor é essa aqui, acinzentado, né? Você tem o mosaico do fumo e o mosaico do tomateiro, são 2 vírus, né? Tobacco e Tomato Mosaic Virus. Aí você tem manchas, aqui é o sintoma de mosaico clássico, né? Esse verde mais escuro, né? Entremeado aí por esse tecido mais amarelado, né? Do limbo foliar. Aí você tem o topo amarelo e amarelo baixeiro, que é uma virose do grupo luteovírus. Você tem, para esse topo amarelo, né? E amarelo baixeiro, você tem esse sintoma aqui, né? Deformação de folha mais nova. Esse sintoma não dá para a gente, pelo sintoma, diagnosticar, pessoal. A gente posta os slides, porque tem a identificação correta, mas talvez o vira-cabeça do tomateiro, né? Seria mais... agora, separar as demais seria difícil, né? Até que porque o vira-cabeça do tomateiro também ele tende a ponteirinha, a folha do ponteiro tende a dar uma encurvada, né? A quinta doença, o grupo de doença da família aqui de Gemini, chamado geminiviroses, né? Que o patógeno aqui é do gênero Begomovírus, causa esse amarelecimento aqui entre as nervuras.
E esse sintoma aí, planta subdesenvolvida, folha deformada. Aí, esse é uma virose que é transmitida por mosca branca, né? Como está mostrando aqui na superfície inferior da folha. Opa, eu pulei alguma coisa aqui. Acho que eu voltei lá para a parte. O que foi que aconteceu aqui? Doenças fúngicas. Eu voltei, foi lá para o começo. Só voltar para... Tá, então continuando aqui as doenças virais, né? Geminivírus. Aqui, o geminivírus é transmitido por mosca branca. Essa doença teve uma importância quando a Arisco, né, montou uma fábrica de tomate aí em Rio Verde, né, incentivou o plantio de tomate, né? Então, essa doença cresceu de importância aqui na região sudoeste. Agora, me parece que esse projeto, evidentemente, não tá mais funcionando, ele caiu a importância dessa doença aqui para o sudoeste, né? Por causa da deformação foliar. Tá, então, são essas 5 ou 6 aí que a gente colocou como doenças importantes aí, doenças virais do tomate, né? Bom, então vamos falar de medidas de controle e dar alguma ideia aqui da importância maior ou menor, dependendo do patógeno, né? Então, escolha de área de maior altitude, né? Então, ele é importante aí para toxoplasvírus, né? Tem uma eficiência maior para toxoplasvírus, que é o vírus do vira-cabeça, né? Escolha de época desfavorável ao vetor, né? Então, a época mais quente e úmida favorece o TRIPS. Então, deve fugir aí. Então, já deve posicionar o plantio de tomate mais para o verão, né? Você tem quente e bastante úmido, né? Quando começa aí para o outono e inverno, no outono começa a cair, a temperatura para nós é um pouco mais baixa, né? Para nós. Então, é claro que essa recomendação deve olhar ali as curvas, né, ou a dinâmica populacional de vetor na região específica, né, um dado que, né, para a gente ajustar mais aí essa data, né. E, claro, primeira doença tem que ser um fator limitante, né, a gente cita algumas doenças, particularmente a gente já obtivemos, já montei ensaio aqui com tomate, deu bastante até a ouvir a cabeça do tomateiro, mas né, foi 1 ou 2 anos, né, talvez o material que tenha utilizado, né, seja um material que tenha maior suscetibilidade, né? Mas aí, como eu sempre falo, isso tem que ser avaliado a situação particular de cada um, né? Às vezes baseado no histórico, se não tiver, se a pessoa tem um histórico pessoal da sua área, né? Mas vê das regiões mais próximas, né? O histórico e problemas, né? Evitar cultivo próximo de outras hospedeiras, né? Então, isso é importante, principalmente para as doenças aí, o tomate Elotop vírus, né, o vira-cabeça e a risca ou mosaico. Evitar o plantio de tomate próximo do cultivo. Tá, que eu já repeti. É a mesma coisa. Não, mesma coisa não, muito parecido, né? Então, evitar o cultivo próximo de outras hospedeiras ou próximo de cultivos mais velhos. É aquela história de você, que é muito típico de hortaliças, você ter cultivos sequenciais, né? Que tem sentido, lógico, do ponto de vista econômico, né? Mas do ponto de vista de doenças e pragas, né? É um fator que favorece muito, né? Cultivo entelado protegido de insetos, né? Isso é uma tendência, o pessoal deixar de plantar em canteiros abertos, né? E plantar sob telado, né? Foi uma série de
de fatores, não só o controle de doença, mas mão de obra, né? Então, aplicação de inseticidas em plantas hospedeiras próximas, então é importante aqui para geminivírus, então deve se preocupar não só com a sua área, né? Mas se for possível, né? Aplicar em outras hospedeiras que sejam vizinhas à minha cultura de tomate. Barreiras vivas ao redor da lavoura, né? Que é importante aí para toxoplasvírus, evitar contato com plantas doentes durante os tratos culturais. Isso é muito importante aqui para o TMV, né? O Tomato Mosaic Virus. Aliás, isso, o tomato, né? Evitar fumar, né? Cigarro de palha. Então, isso é uma recomendação antiga, né? Isso em função eu acho que esse nome aqui tá, tomato é o Tobacco Mosaic Virus, não é tomato, é tobaco, né? É vírus do mosaico do fumo. Eu devo ter digitado errado aí esse termo, porque o TMV, o Tobacco Mosaic Virus, ou vírus do mosaico do fumo, ele tem uma capacidade de passar, ele ataca o fumo também, ataca o fumo e o tomate, né? Mas quando ele ataca o fumo, mesmo quando você pega a folha, processa e faz aquele cigarro de palha, né? Depois a gente corta, o vírus se mantém ativo aí, mesmo após sofrer processamento para fazer o fumo, parece que você esquenta a folha, né? Então, não consegue inativar o vírus, né? Então, é um vírus, na verdade, é um vírus que tem uma resiliência num ambiente muito grande. Então, é um contaminante em vidraria de laboratório. Normalmente, se você trabalha com vários vírus, e se você trabalha com TMV, normalmente você usa uma vidraria só para o TMV, porque senão existe sempre o risco, mesmo no laboratório, você esterilizando, né? Existe o risco de você haver ainda alguma contaminação, né? Pelo fato de não haver uma esterilização total aí, em função dessa resiliência aí do TMV. Evitar fumar cigarro de palha durante os tratos culturais, lavar as mãos antes das operações culturais, tá? Mudas sadias, é importante aqui para vir a cabeça do tomateiro. Redução das atividades na lavoura para evitar o movimento de tipos de fontes infectadas, então é outra medida. Semeadura em bandejas para diminuir o manuseio das plantas, né? É importante. Sementes sadias, né? Tratos culturais devem começar pelas plantas novas, né? Cultivares resistentes. Então, a gente tem aí resistência para essas situações aí, vira-cabeça, mosaico comum, risca ou mosaico Y e broto crespo. Alqueire das áreas com alta incidência de doença, é importante aqui para vira-cabeça. Aplicação de inseticidas na lavoura, né? Que tem inseticida que tem uma boa eficiência para trips, né? Que é o vetor. E também é importante não só para vira-cabeça, mas para risca, para maléfica. Então, são doenças, essas 4 doenças, né? Que são transmitidas no campo e através de insetos. Eliminação de ervas daninhas hospedeiras da virose, né? Importante para essas 3 viroses. Eliminação de hospedeiras do vetor. Rotação de culturas, a eliminação do hospedeiro do vetor, ou seja, do trips, né? Rotação de cultura, tratamento de sementes com calor, né? É importante aqui o mosaico comum, tratamento químico das sementes, galha das raízes, né? Então, são doenças agora causadas por nematóides. A gente, dentro de galha das raízes, a gente tem aqui as principais espécies, né? São do gênero Meloidogene, né? Meloidogene javanica e Meloidogene incógnita. São os 2 principais causadores, né? De galha de raízes do tomateiro, né?
notar que esse nematóide também é importante para várias outras culturas, né? Incluindo aí a soja, café. Aqui, galha de nematóides, né? O slide aqui não está muito bom, mas dá para a gente mostrar aqui, né? Para que está aparecendo aqui esse engrossamento aqui nas raízes, né? Esse engrossamento aqui. Bom, podridão apical, aqui já são doenças abióticas. Bom, no caso dos nematóides, né? Embora não esteja listado aqui uma recomendação específica, mas nematóide é a rotação de cultura, né? Com cultura não hospedeira, você tem. Para o tomateiro, eu não sei se tem indicação de produto para tratamento de sementes. A gente sabe que para soja, né, e milho, tem alguns produtos posicionados aí para nematóides em geral, né? Mas provavelmente, quer dizer, pode ser que até que o princípio ativo funcione, mas para haver uma recomendação no receituário, né, o tratamento, esse produto, né, tem que estar listado, no caso, para tomate, né, e está lá no site lá do Ministério da Agricultura. Bom, agora, principais doenças abióticas. A gente tem a podridão apical, que se deve a uma deficiência de cálcio, né? Então, esse é o sintoma da podridão apical. Apical vem de ápice, né? Então, se você pegar o tomate, essa aqui é a inserção aqui da sépola, né, do pedúnculo, e na parte oposta seria o ápice aqui, né? Então, sempre aqui no tomate está na região oposta aqui ao ponto aqui de inserção da sépola ou do pecíolo, né, do fruto, tá? Bom, só para constar, né, a gente sabe que o cálcio ele tem baixa mobilidade dentro da planta, né? Então, se a gente imaginar que ele vai para todas as partes via xilema, né? Então, a parte mais distante ou mais distal seria realmente o ápice, né? Aqui na região. Por que eu estou falando isso? Porque que sempre é no ápice e por exemplo, não é na parte oposta, né? Ou seja, o sintoma de deficiência não é aqui no pedúnculo aqui, né? Na inserção aqui do fruto no pedúnculo. Porque, quer dizer, aqui é o ponto mais distante, é onde certamente, então, onde tem a tendência de faltar mais, né? Em função dessa baixa mobilidade. Baixa mobilidade do cálcio dentro da planta, né? Um negócio óbvio. Rachadura, né? Então, rachadura, lá na frente a gente vai ver, no slide seguinte a gente vai ver o sintoma, né? A rachadura se deve ao desbalanço hídrico, né? Associado aí a variações bruscas de temperatura. Então, essa aqui é a rachadura, né? Do fruto, né? Aqui mostrando aqui de maneira bem típica, né? Essa rachadura aqui no fruto, né? Escaldadeira ou queima de sol, né? Que devido ao excesso de insolação. Que esse sintoma aqui esbranquiçado, normalmente quando doenças foliares que derrete aqui, que detona a folhagem, acaba expondo o fruto ao excesso de radiação. Então, é essa parte esbranquiçada aqui que a canetinha está mostrando, ó. Normalmente ela fica na parte mais exposta, ou na face do fruto mais exposta ao sol. Então, normalmente na região próxima aqui do pedúnculo, porque imaginando que ele está numa posição em que a parte aqui apical fica mais na sombra, né? Então, isso, no campo ali, na situação natural, dá para ver realmente que, normalmente, onde aparece onde a parte do fruto é realmente mais exposta, né, intensamente à radiação solar. Quer dizer, você não vai ver, não veria, por exemplo, sintoma de deficiência de insolação na parte do fruto que está em contato com o solo, ou está em contato
com outro fruto, né? Em que a radiação teria que atravessar o fruto, né? Então, a parte aqui mais escondida receberia a insolação indireta, né? Aqui já receberia a face mais exposta à radiação direta, né? Então realmente sofreria mais. Ou aparece mais o sintoma aí da insolação. Ombro amarelo, né? Que é de causa fisiológica ainda não completamente esclarecido, né? Esse aqui é o ombro amarelo, né? Então aqui é sempre já na região ali próximo da sépala, né? Que dá esse amarelecimento. Portanto, ainda sem definição